Sejam bem-vindos à Rádio SBOT. Começamos com a pergunta de como foi o primeiro contato de vocês com as fraturas do rádio distal? Bem, eu vou começar porque eu me formei em 61 e o Márcio Malta pegou título em 70. Portanto, a década de 70 é do Márcio. Na década de 60, a fratura era conhecida como fratura de Colles. Não era da extremidade, apesar de que o Colles, quando ele escreveu fratura da extremidade carpal do rádio. O trabalho escrito dele foi esse, fratura da extremidade carpal do rádio, que é bem de acordo com o que nós pensamos hoje. Então, não está desatualizado na década de 1840. Né? E ele descreveu essa fratura praticamente sem raio-x, sem nada. Essa fratura eu entrei em contato antes de me formar, porque os 2 últimos anos de formatura eu já estava na ortopedia. E aí nós começamos, e o principal livro da época era o livro de cinesiopatologia. Você tinha que entender o mecanismo do trauma para poder reduzir, que o tratamento das fraturas era essencialmente conservador. Né? E tinha do Charles, o livro lá dele, de tratamento conservador das fraturas. Né? Então, era conservador. Então, você sabia que a extremidade distal do rádio, você cai com o punho em extensão. Caindo com o punho em extensão, há a fratura, no momento que há a fratura, você larga o corpo, e, portanto, a mão fica para trás e vai para a supinação. Então, era uma fratura em extensão e supinação. E a nossa manobra tinha que ser em pronação e flexão. Né? Então, era o tempo de redução das fraturas. Né? Então, praticamente, a gente reduzia todas as fraturas, só com o cuidado de não deixar fletir mais de 30 graus. Quando passava dos 30 graus, nós tínhamos algum problema e aí passava a aceitar alguma deformidade, porque você não conseguia deixar o punho em tanta flexão, que era prejudicial para a coisa assim. Né? Eu tenho a impressão que esse período, principalmente, foi de redução das fraturas. E era comum. E era uma fratura de muito mais baixa energia. Eu não me lembro de fraturas articulares. A minha lembrança é de fratura reduzível. Né? Era de redução da fratura. Né? Ninguém pensava em operar uma fratura do rádio. Né? Isso não era aceitável, não necessitava de operar. E os resultados eram razoáveis. Eu tenho visto pacientes que eu reduzi fratura aos 20 anos de idade e 40 anos depois eu estou vendo eles aos 60 e são relativamente bem, lógico, não vi todos, né? Mas era um tratamento conservador, complicado, porque você ficava com uma imobilização gessada braquio-antebraquial, flexão do cotovelo, pronação do antebraço e flexão do punho, não mais do que 30 graus. Essa era a orientação básica dos meus professores. Eu acho que é mais ou menos essa década, a gente tratou assim, não tinha grandes problemas, não. Né? Eu acho que eu não tinha muitos problemas por falta de energia no trauma. Né? Era uma queda para frente, era uma queda andando. Né? Então, eu acho que o Márcio entra um pouquinho mais, já na década de 70, que ele já teve um pouquinho mais de auxílio para poder tratar essas fraturas, né, Márcio? Não é isso? Estou entrando aí? Está entrando. Estamos Olha aí. Só, na verdade é o seguinte, né? Você falou da década de 60, me deu a década de 70, mas no início da década de 70, quer dizer, eu terminei minha residência em 72. Eu sou da primeira turma que fez prova de residência médica, né? Eu sou da primeira turma de residentes que fez prova. E não tinha tomografia, né? Não. Não tinha tomografia, então era radiografia. Então, vou dizer assim, aí eu não me lembro de ter fratura articular, também não me lembro, talvez a gente não visse, né? Porque você não tinha tomografia, só tinha radiografia. Então, para você ver uma fratura articular, tinha que ser com um traço grande, né? Com um desvio grande, porque um traço menor você não via, não é? E, na verdade, é o seguinte, o livro que eu estudei nessa época era o livro do Watson Jones, Fraturas e Lesões Articulares, né? Se no livro do Watson Jones, você vê a manobra que o Sobonio falou de reduzir aí. Ele era um dos que defendia imobilizar só com uma luva gessada. Ele não defendia, ele fazia manobra e defendia, ele botava uma luva gessada. E como o Sobonio falou, a gente não pensava em operar essas fraturas, não tinha isso na cabeça. A fratura não foi toda ser reduzida, botava gesso. Você operava uma fratura do terçal do rádio, não, na época que eu... Como o Sobonio também, quer dizer, o último ano, os 2 últimos anos da faculdade, a gente já estava ligado na ortopedia. E aí, mais os 2 de residência, já eram 4 anos. Então, a fratura de
qualquer coisa você reduzia ela, botava um gesso. A discussão era bota um gesso oxilo-palmar ou bota só uma luva. Isso era que as pessoas discutiam, né? Então era uma época de muito maior tolerância aos encurtamentos e aos desvios residuais, né? Mas eles eram menores, Sérgio. Eles eram muito menores. Não, a redução era boa. Porque o que o Sobania falou ali, o que impacta nisso muito é a energia do trauma. A energia do trauma. Era porque tu caía de bicicleta, ninguém andava de motocicleta. Motocicleta era coisa para se divertir. Ninguém andava de motocicleta, andava de Fusca. A bater de Fusca a 80 km por hora, você hoje bate a 160. Verdade, Entendeu? verdade. Então, de Gordini. Andava de Dolfine, Gordini. Quer dizer, a energia do trauma era muito baixa. Né? Então, porque se tinha muita sequela, não tinha, não. Não tinha, porque as fraturas eram completamente diferentes das fraturas de hoje. Né? Então, o que mudou? O mundo mudou. Né? O mundo mudou. E junto com o mundo, mudou tudo. A energia do trauma, mudou o tipo de veículo que você usa. Tá certo? Apareceu a tomografia para você poder ver mais do que você via no passado. Né? E aí as coisas foram aumentando. Eu acho que o que aconteceu basicamente foi isso. Já para frente, na década de 70, já chegando nos anos 80, aí a coisa já começou a ter uma evolução maior. Entendeu? Você já tinha tomografia, porque quando apareceu tomografia computadorizada, era para fazer do crânio. Você fazia tomografia de fratura. Isso depois. Né? Depois que passou a se ver fratura com tomografia. A tomografia era para o meu crânio. Então, aí quando chegou na década de 80, aí a coisa piorou um pouco, porque aí começou a aumentar a energia do trauma, aí você passou a ter mais recurso de imagem, sim. E aí você começou a mais ver as fraturas que realmente a energia do trauma aumentou, o desvio aumentou. E aí você começou a ter que usar outro recurso, né? Sim, vocês viveram todas essas fases da fratura do rádio distal, né? Essas fases de tratamento. Comentem um pouco sobre isso. Nós passamos por vários ciclos aí de tratamento, né? Eu acho até chegar nas placas bloqueadas hoje. Não, ainda não. Aí chegou na final da década de 60 para 70, teve o fio de Kirchner. E nós, com o fio de Kirchner, resolvemos aquelas fraturas que nós tínhamos que imobilizar em muita flexão, não podia deixar. Então, o que se passou? Passou a que você poderia colocar um fio de Kirchner, praticamente percutâneo, portanto, com os clássicos perfuradores Black & Deck da época, não sei qual que era, e você fixava. Manual também. Perfurador manual também. Isso. Aí passava os dois fios. E aí eu me lembro de um trabalho no HC que nós ganhamos um intensificador de imagem final da década de 70, de 60 para 70, e fiz um trabalho junto com o Dirceu, que já está falecido, que a gente fixava para dar uma estabilidade maior, inclusive para proteger a rádio distal, a gente passava o fio da ulna para o rádio, nesse sentido. E com isso se passava dois fios e segurava. Quem tinha experiência melhor nisso era a Escola Paulista de Medicina, que fez vários trabalhos nesse sentido. Mas a gente eu fiquei com a fixação através do rádio, e que resolveu durante muito tempo. Né? E até hoje ela resolve se você tiver uma fratura, a questão só não melhorou por causa da imobilização. Mas aí eu me lembro que num dos teóricos eu trouxe uma personagem fundamental, que foi o Sarmiento. O Sarmiento, lá em Campinas, apareceu, e ele falava muito sobre ética, né? Então eu trouxe ele, mas ele conseguiu apoiar em 3 pontos e mais ou menos balizou a passagem do gesso braquio-antebraquial para antebraquial, porque ele dava 3 pontos de apoio. Se você desse esses 3 pontos de apoio, como ele fez para a fratura da perna no apoio patelar, não é isso? Lembra disso, Malta? Lembro, claro. Lembro, claro que lembro. Então, essa foi a fase do fio de Kirchner, né? E que é o instrumento que até para pôr a placa bloqueada precisa do fiozinho bendito para estabilizar, colocar tudo no lugar para depois pôr a placa. Né? Então, ele continua sendo um grande auxiliar, na mão principalmente. Né? Eu acho que é isso, né, Sérgio? Professor Malta, depois do fio de Kirchner, fala um pouco como o senhor enxergou a evolução do tratamento do rádio distal até chegar nessas super placas de hoje. Bom, eu falei antes, né? Quer dizer, o mundo mudou. A modernidade veio. A modernidade trouxe a coisa ruim, que é
o trauma de alta energia, não é? A alta velocidade dos veículos, a motocicleta, etc., que é uma coisa ruim. Para sorte nossa, a tecnologia evoluiu junto, não é? E aí você começou a ter material, ter instrumento capaz de fazer frente a essa piora, né, que houve no tratamento das fraturas, da extremidade distal do rádio. Na verdade, todas as fraturas. A fratura da extremidade distal do rádio não pode ser considerada como uma coisa à parte da traumatologia. Eu tenho certa preocupação com isso, até conversei com o Sobonha, que estava pensando sobre isso, porque apareceu tanta coisa nova, tanta placa, tanto jeito, tanto fixação de fragmento específico, tanta coisa apareceu na tecnologia do tratamento da fratura distal. Parece que são capítulos especial da traumatologia e não é. Não é. Não é. Não é. Isso a traumatologia é assim, a fratura distal do rádio faz parte da traumatologia. Essa fratura não pode ser considerada fratura de especialista. Essa fratura é uma fratura do traumatologista. É do especialista também, mas essa fratura não é para ser tratada só por cirurgião de mão. Essa fratura, o traumatologista tem que assumir ela, como assume tudo. Entendeu? Eles abandonaram a fratura. Então, eu vejo assim, a evolução tecnológica que nos permitiu ter hoje, à mão da gente, placa com parafuso bloqueado, instrumento, ferramenta para fazer fixação de fragmento específico, você ter a melhora da imagem, como você ter, tudo isso agrega muito, tudo isso é ótimo, isso beneficia o ganho, mas é preciso levar em consideração que nem todo traumatologista tem acesso a essas coisas. Não se pode esquecer que existem métodos alternativos de tratar a fratura distal do rádio para quem não tem placa bloqueada, para quem não tem fragmentação de fragmento específico. Tem que levar isso em consideração. O colega que está lá na Universidade do Interior, que trabalha para o SUS, ele não tem essa placa. Ele não tem essa placa. Mas ele tem que trabalhar com o que evoluiu, por exemplo, a fixação externa, que foi um grande avanço também no tratamento da fratura distal, como foi na traumatologia de um modo geral. Então, você reduzir uma fratura distal do rádio minuta, grave, intraarticular, você reduzir a fratura, o mecanismo de ligamento taxia, fazer uma fixação de fragmentos com fiozinho de Kirchner percutâneo, neutralizar isso com um fixador externo, ou, eventualmente, como gosta a minha amiga Giana, com uma placa transarticular, que também é uma coisa que surgiu aí, e que também é um grande avanço, isso pode ser utilizado, isso não são de moda. Isso não deixou de ser bom. É claro que tem suas indicações, é claro que há limites, há situações em que você, eventualmente vai ser absolutamente necessário que você tenha uma fixação no fragmento específico, mas isso é percentualmente pouco significativo, né? A grande maioria das fraturas distal do rádio podem ser tratadas pelo traumatologista seguindo os princípios básicos de tratar as fraturas. E compreendendo que não necessariamente o resultado radiológico razoável é sinônimo de um resultado clínico ruim. Se for literatura, a literatura está eivada de artigos mostrando que a longo prazo a diferença entre a coisa não é lá muito significativa. Então, eu só contava mais um fato dessa mudança de ciclo, porque a placa bloqueada surgiu por quê? Porque quando a gente fixava as fraturas com o fio de Kirchner, a paciente acima dos 60, 70 e 80 anos, que as pessoas começaram a viver mais tempo, e, portanto, nós estamos aqui, os velhos, é que você não conseguia, a fixação com o fio não dava resultado nenhum, desmontava tudo. Aí a placa de ângulo fixo para um osso osteoporótico surgiu a placa bloqueada. A placa bloqueada surgiu para velho. Na verdade, os primeiros trabalhos foram para resolver as fraturas dos velhos. E que ficou tão bom que aí dos 60 passou por 50, dos 50 passou por 40, para os 30, e agora os de 20, né, que estão estudando, que precisam usar a mão, ele vai pôr uma placa para poder trabalhar, né? Um oftalmologista recente, né? Eu tenho que ir para o consultório, né?
fratura era aquela que quase dava para fazer tratamento conservador, sem fazer nada. Mas, para liberá-lo, daqui a pouquinho, há uma indicação pela profissão, a necessidade, né? Ou como um paciente meu que era advogado, né? Ele diz assim, como é que eu vou ficar de gesso? Eu sou criminalista, eu tenho que discursar, e o meu discurso é apontando a mão para o criminoso ou apontando a mão para o advogado que vou querer absolver. Então, isso fez, e ela foi melhorando, e ela melhorou bastante. Mas o que eu acho que o Márcio falou, fundamental, os ortopedistas, traumatologistas largaram a fratura. E nesse Brasil intenso, nós temos o quê? 60 cirurgiões de mão? Vai resolver isso? Ou fazemos 2.000, e aí nós damos cobertura, ou o ortopedista, por favor, comece a estudar um pouco mais e comece a tratar essas fraturas também, né? Eu acho que num serviço que está tudo dividido, que tem 3 cirurgiões de mão, 2 do quadril, 2 do joelho, você pode, o cirurgião de mão, usar isso francamente. Mas eu sou o que atende trauma, resolva. Né? O que vocês acham? O que vocês acham que a tecnologia trouxe? O que ela trouxe de bom é claro, mas o que a tecnologia trouxe de ruim? Eu acho que a traumatologia trouxe de ruim isso, é o exagero, né? De repente, coisas que você podia tratar, não, eu vou liberar ele, mas meu filho, ele é um empregador, é um trabalhador que abre valeta. Ele precisa ser liberado em 15 dias para poder usar, tudo bem, né? Mas se ele tem um tratamento conservador mais barato, né? E, na verdade, muitas vezes o cirurgião ortopédico não está preocupado quem vai pagar a conta. Mas falta dinheiro da saúde. Agora, com o corona, a doença virou universal. E, portanto, por causa que ela se tornou universal, que nem a AIDS, tem recurso para todo mundo. Isso é porque eu, você, o outro lá, quer ter leito de UTI. Né? Será que se fosse uma doença que só pegava nego pobre, tinha todo esse dinheiro? Então, esse é o país que nós vivemos. Então, nós temos que saber que tudo custa dinheiro. Não, essa melhor tecnologia, vamos usar, temos que usar de qualquer jeito. Não é assim, eu acho. Pelo menos é a minha opinião. Mas essa do ortopedista voltar a tratar essa fratura me parece fundamental. E aí, Márcio, fala alguma coisa. Eu concordo com o que o senhor Barão falou. Eu acho que o que a tecnologia trouxe de ruim foi o exagero, exatamente o exagero. Porque agora eu tenho visto com muita frequência isso, muita frequência. Você mostra uma radiografia de uma fratura do testal do rádio numa reunião clínica onde tem residente, 95% das pessoas dizem que tem que botar uma placa volar. Qualquer que seja a fratura. Com desvio, tem desvio, desviada para baixo, desviada para cima, desviada, tem que botar a placa volar. A placa volar é uma coisa que resolveu a traumatologia da fratura do testal do rádio. Não resolveu, não. Isso é a mesma coisa. Quando apareceu o tratamento das fraturas com as placas de compressão. Apareceu a placa de compressão, está resolvida a traumatologia. Não está resolvido nada. Nada. Não resolveu nada. Teve suas indicações, foi bom durante um bom período, contribui até hoje. Mas à medida que o tempo foi passando, foi logo se vendo que, na verdade, enfim, tá bom, me comprime ou não comprime. Na verdade, isso pouca diferença faz se você usar os critérios, os princípios. Então, acho que a modernidade da tecnologia, desculpe, o que aconteceu é que as pessoas hoje acham que toda fratura do testal do rádio tem que levar uma placa. E aí começa a inventar placa. Tem que inventar placa. Uns estão usando placa na palma, no passo palmar, outros estão usando placa na parte dorsal. Outro dia eu escutei alguém falando que tinha que botar a placa por volar e dorsal ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Não conheço nenhuma fratura do testal do rádio que precise de 2 placas. Pelo amor de Deus, eu não conheço. Nunca vi nenhuma que precisasse de 2 placas. Não para mim. E acho que não deve fazer. Então, eu acho que o que aconteceu de ruim com a tecnologia foi as pessoas perderem o sentido, perderem a noção do limite das coisas. Não pode ser assim. Não pode achar que toda fratura do testal tem que meter uma placa. Sim. Tem N fraturas dessas que você trata muito bem com outras medidas, sem precisar placa, sem precisar nada disso. Entendeu? Agora, é óbvio, evoluiu para melhor, evidentemente que sim, você hoje consegue resolver coisas melhor do que você pode. Mas eu bato nessa tecla porque isso não está disponível para todo mundo. Sim. Eu tenho recebido recentemente, tem
um rapaz fez residência com a gente agora, terminou ano passado, foi para uma cidade do interior do estado do Rio. De vez em quando ele telefona, manda uma imagem e tal, uma fratura qualquer que tem lá. Ele um dia mesmo mandou uma fratura desse tal do rádio. Né? E, enfim, meu filho, você tem que tratar com o que você tem aí. Você tem placa bloqueada? Ah, não tem aqui, só tem material do SUS. No SUS tem fixador externo, tem fio de Kirchner, né? É. A placa que não é bloqueada, você neutralizar ela com a placa transarticular. Enfim, usa os recursos que tem. Não vai deixar de tratar o doente porque não tem placa bloqueada. Esse aqui é o grande problema. O traumatologista, em geral, não pode fugir dessa responsabilidade. Ele tem que tratar o doente. O doente está lá na mão dele, tem que resolver. E tem que resolver com o que tem na mão para resolver. E dá para resolver. Dá para resolver. Dá para resolver. Não precisa. 98% das fraturas dá para resolver com meios que são utilizáveis pelo traumatologista geral. Esse aqui é o recado que eu gostaria de deixar. Professor Silvânia, nos conta aí sobre um caso que tenha te marcado de radiodistal, seja porque ficou uma porcaria ou porque te surpreendeu e ficou muito bom. Você sabe que você tinha perguntado isso, pensado nisso, e eu procurei, eu não me lembro, eu tenho outros casos ruins que eu tive, mas não foi no radiodistal, né? Eu me lembro de um caso, mas foi no húmero, que chegou às placas bloqueadas. Eu achei aquilo fundamental. Você tinha até um macaquinho que você tracionava para você poder apertar mais, né? Mas eu não examinei que aquele osso era um osso fraco, porque era uma pessoa mais idosa, né? E a hora que eu pus aquela placa de compressão, no dia seguinte desmontou tudo, soltou placa, parafuso. Mas no rádio, infelizmente no rádio, eu não me lembro que alguma coisa que me marcou, né? Cirurgia do punho, eu me lembro, mas é da infecção de uma cirurgia eletiva, né? E a pior complicação que eu, ortopedista, considero um desastre é a infecção pós-operatória, né? Infecção óssea pós-operatória é um desastre e se você não casar com esse paciente muito bem, levar ele para casa, cuidar dele, você pode ter problemas bastante sérios. Mas não lembro. Vê se o Márcio se lembra de um caso ruim, né? Eu acho que o cirurgião da mão é um cirurgião próprio para resolver complicações dessa fratura, né? Essas fraturas não tratadas podem fazer compressão nervosa, essas fraturas maltratadas, e aí é um lugar de uma osteotomia adequada para poder corrigir e voltar às condições. As dificuldades quando você tem a radiodistal envolvida, aí você tem algumas condições que eu acho que o cirurgião de mão tem assim. Mas na fratura habitual do rádio, eu acho que o ortopedista também tinha que fazer mais coisas do que simplesmente ficar operando o fêmur. Você opera fêmur, colo de fêmur, tíbia, tornozelo, pé, e essas coisas não consegue, ombro, e não consegue resolver uma fratura do rádio, eu acho que fica mais por aí. Mas não me lembro de complicação grave, não me lembro caso ruim. Procurei. Seu pior caso, professor Márcio? O pior caso? A pior complicação que eu já tive na fratura testal do rádio é a maldita da dor regional complexa. Essa é maldita. Essa aí eu tive mais de uma vez. Que a gente chamava de atrofia óssea de Sudeck, né? Que hoje chama síndrome da dor regional complexa. Isso. Isso aí foi a pior coisa que já me aconteceu em fratura testal do rádio, foi isso. Mais nos casos com fixador ou... Não, eu nunca usei fixador. Não, tratado, não me lembro, tratado com gesso aconteceu, tratado com placa aconteceu, vi no serviço mais de uma vez isso acontecer. Isso é uma complicação desastrada, é muito ruim, você não sabe o que você faz, é uma coisa horrível. A pior complicação que eu tive, em casos meus, em casos que eu acompanho assim, foi a distrofia simpática reflexa. Há pouco tempo atrás tratei uma sequela de um cara, que não era meu, era de fora, com infecção, como disse o Bânia, que é uma coisa horrível, né? E que deu muito trabalho para curar e tal. Mas o medo que eu tenho quando eu trato qualquer fratura testal do rádio é uma maldita da... E depende de uma fisioterapia precoce, mobilização precoce. Né? Eu tenho mais tive complicação, foi isso aí. Eu vou aproveitar vocês dois aqui, porque nós estamos vivendo talvez a pior crise dos últimos 100 anos, né? Com certeza. Um vírus que está atacando a nossa saúde, a nossa economia, a inter-relação das pessoas. E hoje existe uma discussão sobre fazer ou não cirurgias eletivas ou rotuladas como eletivas, né?
Qual a opinião de vocês sobre isso hoje? A cirurgia ortopédica eletiva? Aquela que nós, dentro do conceito que está se adotando hoje, eu estou um preso domiciliar, né? Não saio de casa há 60 dias, né? Não passei do portão há 60 dias, com 82 anos. Então, meus filhos não me deixam nem... Eu posso olhar através do portão, mais nada, né? Mas meu filho está trabalhando, tem 55 anos, ele está trabalhando, mas qual é a cirurgia que ele está fazendo? As cirurgias que estão provocando sofrimento. Não dá para postergar, né? Vou pôr um exemplo mais simples. Você já pensou se tem um Dequervem que está te incomodando, você não consegue segurar nada, não consegue mexer com o polegar, dor de dia, dor de noite, é cirúrgico. Então, eu estou dando um exemplo do Dequervem, que é da nossa área, que é o comum. Ele não está aguentando mais, ele vai operar com todos os cuidados, né? Você tem hospitais que têm doentes do Covid e tem hospitais que não têm. Tem hospitais privados que não tem nenhum doente do Covid, né? Com toda a segurança, com todos os protocolos. A Anvisa pôs protocolo, as sociedades puseram protocolo, dá para fazer, não dá para deixar, né? Irmão, ela tem que fazer uma próstata total do joelho, vai fazer próstata total do joelho, está com dor. Na verdade, ela está tomando anti-inflamatório, analgésico, ficando em casa, não subindo escada, não fazendo. Se dá para fazer isso, a cirurgia fica para depois. Eu não operaria meu joelho hoje, nem meu quadril, né? Agora, sendo uma fratura, então, mas a traumatologia diminuiu, né? Os carros não estão na rua na minha cidade assim. Então, o trauma, praticamente, o hospital onde a Gina trabalha, que é o Cajuru, teve o maior número de casos, porque os outros 2 hospitais estão atendendo Covid, né? Então, a emergência joga para lá. Mas eu acho que tem que voltar a operar esses doentes. Não podemos deixar. Eles estão em sofrimento, né? Então, se você pensar no lado do câncer, está complicado, né? Então, o que os médicos estão preocupados, os doentes estão preocupados, não pode deixar. Nós temos que pôr limite de segurança. É que nem para você entrar numa loja hoje, você tem um freguês de cada vez, com todo cuidado, mas eu acho que é a emergência eletiva, isso é, sofrimento. O cara tem sofrimento, ele tem que operar, não tem dúvida nenhuma. Márcio, o que você acha, Márcio? Não tem praticamente nada a acrescentar a isso aí, porque no momento assim, por exemplo, a cirurgia oncológica, né? Você tem uma senhora que está fazendo quimioterapia para tratar um câncer de mama e para depois fazer uma operação, para depois ser operado. Se você não operar depois que ela acabou a quimioterapia, o câncer volta, né? Então é complicado, ela vai para o hospital correndo risco, mas enfim, como é que faz? Deixa morrer sem tratar? Não pode. Então eu acho que dentro dessa linha de raciocínio, as cirurgias que são ou por sofrimento, ou para tratar alguma coisa que às vezes até é mais grave do que esse vírus aí, como por exemplo, doença maligna, tem que fazer, não tem outro jeito, né? Eu acho também que alguns hospitais, no Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho notícia de alguns hospitais que estão se mantendo no hospital sem essa doença aí, sem esse Covid aí. Chega doente lá, transfere para uma outra rede, para outro hospital da mesma rede. E aquele hospital faz exame, né? É mantido sem ter doente internado com Covid. E aí, faz a o equipe teste. toda hora, a equipe é testada a cada 2 ou 3 dias, todo mundo é testado e não interna doente com Covid. E nesses lugares, então, quer dizer, um hospital que está isento dessa doença, e nesses hospitais você vai abrir um pouquinho mais, e aí vai fazer a cirurgia por causa da dor, e aí vai fazer a cirurgia por causa do câncer, que precisa fazer. É questão de bom senso, né? Eu acho que a coisa é uma questão de bom senso. Eu acho que a decisão pode abrir totalmente, mas... A decisão de fazer uma cirurgia ou não, hoje, tem que ser baseada numa conversa entre o médico e o paciente. Onde tem que ser colocada na balança a intensidade da queixa, comorbidades, a segurança do paciente fazer aquilo. Isso. É por aí. Mas eu acho que é isso. Eu queria que vocês, cada um de vocês, nesse momento difícil que a gente precisa de coisas boas, né? E olhar lá para frente e talvez pensar na retomada, em voltar às nossas vidas como eram antes. Eu gostaria de uma mensagem de vocês para os ortopedistas, para os cirurgiões de mão. Eu vou falar primeiro, eu acho que com essa
com esse vírus circulando, nós vamos ter uma grande mudança. Né? Uma grande mudança no ensino. Né? Eu estou conversando com você, tranquilamente, vendo você, sem gastar um tostão com a tua chegada aqui em Curitiba, que a gente podia te ofertar mais alguma coisa, né? O bar poderia ser servido, teria um garçom aqui do lado. Então, esse convívio da coisa. Então, o nosso ensino vai mudar. Segundo, eu não aguento o número de lives que estão acontecendo. Todo dia, toda hora, tem o live da Sociedade Espanhola, depois tem o live de Pernambuco, depois da Bahia, depois de São Paulo, depois da Sociedade. Então, isso é demais. Isso vai ter que ter uma regra. Segundo, eu espero que o governo brasileiro, o governo dos estados, o Congresso todo entenda que o SUS é importante. Se não fosse o SUS agora, nós tínhamos milhares de mortos todos os dias. Milhares, não é 1.000 como teve ontem, 1.200, teve 1.200 mortos. Nós não teremos. Quer dizer, o financiamento do SUS. Estávamos conversando hoje de manhã com o que cuida da gestão da Secretaria do Estado, era isso. Eu espero isso dele. O que ele espera para o futuro? Espera que eu tenha o mesmo dinheiro que eu estou recebendo agora, que o governo federal me ponha o mesmo dinheiro. E quem põe esse dinheiro é o Congresso Nacional. Quem regime o orçamento nacional da nação é o Congresso Nacional. Né? E eu acho que até esse vírus pegou poucos políticos. Né? Eu tinha esperança que pegasse um pouco mais neles, né? Porque daí eles iam sentir que precisam do leito de UTI do SUS sem precisar implorar, porque os hospitais grandes vão lotar muito mais fácil. Então, eu quero que tenha financiamento do SUS e que aquele doutor que lá está na cidadezinha do interior encontre a placa bloqueada com facilidade quando for necessário. Professor Malta, o que vai mudar daqui para frente? Na ortopedia, se vai mudar, o senhor acha que a telemedicina é possível? Consulta ortopédica por telemedicina? Não, essa ideia não me agrada, não. Essa ideia não me agrada, não. Essa ideia não. Acho que a telemedicina é uma coisa boa de médico para médico. Também aí, de médico para médico também, mas... Como é nos Estados Unidos, médico para médico. De médico para médico. Agora, de médico para doente, isso é uma coisa que não me agrada. Acho que, talvez porque, como eu sou mãe, eu já estamos numa fase da vida que tem uma certa resistência a determinadas coisas, mas eu não consigo ver medicina sem botar a mão no doente. Eu vou te falar uma coisa, me assusta muito a vivência que tive, poucas vezes, felizmente, por necessidade de acompanhar um amigo, uma pessoa de família, entrar nos UTIs de seus pais grandes, modernos aí, e você vê, se chega de manhã nas UTIs, os doutores estão todos à frente de um computador. Não tem ninguém com estetoscópio no pescoço auscultando o pulmão do doente. Está todo mundo olhando o exame no computador, esperando a ressonância e o TC e a radiografia que vai ser colocada no computador e o resultado do exame que vai ser colocado no computador. Então, já é uma forma de telemedicina, pratica nesse UTI por aí. As pessoas não botam a mão no doente, o médico não bota mais a mão no doente. Essa é uma medicina que eu acho que, para mim, não serve. Eu não faço ela, não a faço e não quero que façam em mim também, no dia que eu precisar. Eu quero meu médico, meu clínico, que me examina, escuta meu pulmão, palpa minha barriga, isso que é o que tem que ser. Então, telemedicina entre médicos é uma boa coisa, mas para doente, eu acho que... Eu não gostaria que evoluísse dessa forma, eu acho que vai piorar a qualidade da medicina se a gente passar a usar isso aí como forma de tratar de doente. A mensagem, que é para os cirurgiões de mão, eu diria que não, mensagem para todos nós, né? Para quem está vivendo isso, para os ortopedistas brasileiros, para todo mundo, uma mensagem de esperança, de paciência, né? De lidar com essa situação da melhor maneira que a gente puder, torcendo muito para que no futuro, que não seja lá muito longo, que a gente possa ter uma vacina, uma coisa que dê mais tranquilidade para a gente voltar para a rua, né? Porque eu tenho me perguntado isso. Quando é que eu vou voltar para a rua? Eu estou como sou banha, 60 dias dentro de casa. Então, assim, quando é que eu vou voltar para a rua? Quando é que eu vou poder sentar no meu consultório? Será que eu vou poder? Eu estou com a idade que eu estou, será que vai dar tempo ainda de eu sentar no consultório?
para poder fazer uma operação na mão de alguém, não sei se vai dar tempo. Mas a mensagem de esperança, de vontade de resolver, de paciência, né? Essa é a mensagem que eu gostaria de passar, na verdade, para todo mundo, né? Nessa situação. Acho que nenhum de nós nunca imaginou, né, que fosse passar por uma coisa dessa. Então, eu, na minha idade, jamais imaginei que eu fosse passar por uma coisa dessa no final da minha vida. Tanto profissional quanto não, porque já estou aqui, todos nós aqui, eu sou já estamos aqui muito mais do que enfim, já passamos muito mais tempo do que vamos passar. Então, agradecemos. A mensagem de esperança, mensagem de esperança, de dias melhores. Paciência com as coisas, tudo paciência, muita paciência. É isso aí. Eu gostaria muito de agradecer a generosidade de ambos por compartilhar tanto ensinamento, né? Reuniões como essa são carregadas de sabedoria. Então, eu queria agradecer a ambos e eu deixo para cada um encerrar com a sua mensagem final aí, esse nosso encontro que foi delicioso. Bom, eu só posso dizer as palavras do Márcio, uma esperança de que a gente voltemos para a rua com melhor medicina, com melhores recursos, e isso, não esquecer nunca a humanidade, né? De você ter uma relação médico-paciente fraterna e poder discutir com ele todos os problemas, do problema dele e do problema nosso impactar. É isso aí. Esperança, acho que é a melhor coisa assim. Esperança num futuro melhor. Márcio. Quando a Jana me contactou e me pediu para participar, me convidou para participar disso aqui, eu aceitei imediatamente, porque eu estou sempre disposto a colaborar com aquilo que eu puder colaborar. Em vez de achar que eu posso dar alguma colaboração, que a minha presença, de alguma forma, possa colaborar, seja lá com o que for, eu estou sempre à disposição, o que puder fazer o meu alcance. Então, também agradeço muito a oportunidade de ter participado aqui desse bate-papo entre nós. Fiquei muito contente de poder fazer isso e espero que a gente possa ter alguma contribuição. Muito obrigado. Maravilhoso. Com certeza deram e foi uma alegria ter participado disso. Queria agradecer a todos e até a próxima. Até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio SBOT, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições vão estar disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio e até lá.